Oi pessoal, bom dia. Então, na aula de hoje a gente vai encerrar o capítulo 3, tá? Fiquei de gravar essa aula na semana passada, mas daí como colocaram o recesso, na semana passada de recesso, preferi gravar hoje, né? Essa semana, para nós não perdermos o ritmo, tá? Daí semana passada eu passei um exercício, né, de balanço patrimonial para vocês, que eu vou corrigir e numa outra aula que eu ainda vou gravar, tudo bem? Então, lembram que era contas, tá? Então, é todo objeto ali do patrimônio, tá? Então, conjunto de bens, direitos e obrigações, tudo bem? Então, olha lá o que ele vai entender como plano de contas, tá? É um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis, tá? E isso deve obedecer às disposições contidas na Lei 6.404 de 76, tá? Parece algo muito assim complexo, mas não é, tá? A contabilidade ela precisa de padronização. Por quê? Porque quando você vai investir numa empresa, ou quando você vai fazer uma auditoria na empresa, ou vai fazer qualquer tipo de consultoria também, você precisa que os dados que a empresa apresente eles sejam muito claros, tá? Então seria muito complicado se toda empresa apresentasse um plano de forma diferente. Ou seja, a empresa X apresenta a sua contabilidade de modo X, a empresa Y apresenta o seu plano de contabilidade de uma outra forma e outra empresa, sei lá, internacional apresenta seu plano de contabilidade de um jeito totalmente diferente. O que isso implicaria? Poderia ser feito? Poderia, mas isso dificulta, né, muito o trabalho do contador. Você ia perder muito tempo para decifrar o modo como esse contador iria executar esse trabalho para o qual ele foi contratado, tá? Então é por isso que na contabilidade nós fazemos certos tipos de relatórios de forma padronizada, tá? Então é isso que a gente chama de plano de contas. Quando você entra lá no balanço patrimonial, ele tem uma padronização já certa, né? Já um modo de escrever esse balanço de forma uniforme, tá? E isso foi estabelecido, né? Não só no Brasil, mas a nível internacional. No Brasil foi em 76, mas a nível internacional foi ali nos anos 50, assim, tá? Finalidades: fornecer à administração uma informação útil sobre a gestão da empresa que sirva para a tomada de decisões, tá? Permitir o controle efetivo sobre o patrimônio da entidade, facilitar a preparação da informação contábil, tá? Bem tranquilo por enquanto, tá? Próximo slide. Próximo slide, a gente tem que entender como que vai ser a estrutura, tá? Essa estrutura ela vai mostrar o que? A mudança nas operações da empresa. Principalmente ele busca mostrar a diferença de um ano para o outro, ou no caso se a empresa trabalha com mês ou com semestre, a diferença, né, de rentabilidade da empresa de um mês para o outro, de um semestre para o outro, de um ano para o outro, tá? As novas operações que a empresa pode ter iniciado, ou seja, ela comprou uma filial, isso tem que aparecer. Ela comprou uma filial, não, comprou uma nova empresa, ou abriu uma nova filial, né? Isso tem que constar no balanço patrimonial, tá? Paralisação de atividades efetuadas anteriormente, tá? Então se ela vendeu ou fechou uma filial ou deixou de produzir um produto, então o recurso que foi investido nessa filial ou nesse produto tem que constar também no balanço patrimonial, tá? Evolução na adoção dos princípios da contabilidade, isso também aparece um pouco, mas não de forma sempre. Por exemplo, se a empresa cresceu, né, a evolução no sentido de crescimento ou não da empresa. Então, se a empresa cresceu de estrutura, isso também tem que constar ali no balanço patrimonial, tá? Então, esse plano de contas ele tem 3 níveis, tá? O nível 1 é o que vocês aprendem no curso técnico. Se você for para uma graduação ou numa empresa mesmo que presta serviços de contabilidade, vocês vão entrar no nível 2 ou 3, que daí vai entrar aquela parte de patrimônio circulante, passivo circulante, patrimônio ativo circulante, ativo circulante, ativo não circulante, tá? Então você vai deixando o seu plano, seu balanço patrimonial
cada vez mais complexo, tá? Nós aprendemos o simples, partimos para os níveis mais avançados. Quanto maior a empresa, tá? Mais difícil você fazer, mais difícil e mais demorado você montar esse balanço patrimonial, tá? Então vamos lá, ó, os níveis, tá? Nível 1, nível mais clássico, né? Esqueci o termo lá da razonete, que é o T. Tá? Falou em razonete, é aquele T do balanço patrimonial. Ó, nível 1, ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, custos e despesas. Isso aqui vocês vão ver na DRE quando vocês estudarem esqueci o nome da disciplina agora. AFO, né? Administração Financeira e Orçamentária, tá? Aqui contabilidade, aqui em AFO, tá? Vocês veem isso aqui na DRE, demonstrativo de resultados do exercício, mas isso aqui é outra disciplina, tá? No nível 2, aí você começa a deixar mais complexo o seu balanço, tá? Aí você vai ter o quê? No ativo, ativo circulante, não circulante, passivo, patrimônio líquido, circulante, não circulante. Nas receitas, né? Aí você deixa ainda mais complexo a sua DRE, de receita bruta, deduções de receita bruta, que seriam os impostos, devoluções, ou pode até colocar perdas, né? Perdas que a empresa pode ter durante o exercício dela. Outras receitas operacionais, aqui no caso receitas operacionais, seriam tudo que gera recurso para a empresa sem ser na atividade direta da mesma. Por exemplo, a empresa tem uma sala comercial que não está utilizando e ela passou a alugar. O recurso desse aluguel, ele não é uma receita direta da empresa, tá? Porque ele não passa pela produção. Então é um recurso que você coloca outras receitas, tá? Então uma renda extra que a empresa tem, tá? Custos e despesas operacionais, vocês vão ver muito isso na disciplina de custos, que aqui vocês não têm uma disciplina de custos, mas deve entrar em AFO também, tá? Custos e despesas operacionais, como que você estrutura o custo, né, de um produto, como que você coloca nesse produto o custo de matéria-prima, como você coloca nesse custo o gasto que você tem com valorizando os funcionários, assim por diante. Me fugiu agora o termo de os bônus, tá? Como que você aplica os bônus junto ao custo desse produto e assim por diante, tá? E o nível 3, né? Esse é o mais complexo aqui, se você for seguir a área mesmo de contabilidade, tá? Daí seria subcontas, ativo nível 1, ativo circulante, bancos conta movimento, banco A, banco B, investimentos e assim por diante. Daí você vai longe, tá? Aí é mais indicado se você de fato trabalhar como contador no interior de uma empresa ou no interior de uma instituição e assim por diante, tá? Aqui entra também as notas fiscais, né? Quanto que você gera como que você estrutura as notas fiscais para enviar para o governo, tá? E assim por diante. Esse nível aqui é mais os impostos também, né? Que você paga, e assim por diante. Se você for seguir uma área mesmo de contabilidade, você vai ter que obrigatoriamente entrar nesse nível 3. A nível de ensino técnico, né? A gente fica aqui no nível 1, às vezes a gente vai até o nível 2, tá? Então, olha como que fica o balanço patrimonial de um nível 3, tá? Como que ele fica mais complexo. No ativo, né? Você vai ter o ativo circulante, o caixa, bancos, aplicações, clientes, duplicatas, promissórias, assim por diante, tá? No ativo é realizável a longo prazo, duplicados receber, promissórias, ativo permanente. Então é interessante, como a gente falou lá desde a primeira aula, né? A gente começa com algo bem simples e depois você deixa esse balanço patrimonial bastante complexo, tá? Então tomem cuidado, se você não aprende a parte mais simples, né, mais lógica da contabilidade, depois você se perde, porque ó, como que ele vai deixando isso aqui bem mais complexo, tá? Conta patrimonial e as contas de resultado, tá? E daí entra depois a DRE. As despesas operacionais, água, esgoto, né, todos os tipos de custos que a empresa vai ter
durante o seu exercício, você coloca nas despesas, tá? Despesas não operacionais, perdas, receitas operacionais. Ah, que interessante, ó. Coloca aluguéis, descontos, juros. Descontos obtidos geralmente você obtém na relação com o seu fornecedor. Geralmente, se você pagar à vista, né, você consegue um certo desconto a mais. Dependendo também da quantidade, né, o valor da compra que você fizer, geralmente o valor da compra e a quantidade de produtos. Então você pode conseguir um desconto maior com o seu fornecedor também, tá? Receitas eventuais, às vezes você fecha um novo negócio, né, com um novo contratante, né, entra um recurso extra na empresa, ou algum evento, né, que a empresa pode participar e ter uma venda inesperada e assim por diante, tá? E receitas não operacionais, ganhos de transações, ativo permanente, aquela coisa, aluguel ou investimento em ações, ou investimento em alguma empresa terceirizada e depois esse lucro retorna pro patrimônio líquido da empresa, tudo bem? Então olha lá que a gente tem nas contas patrimoniais, né? Esse vai ser o desenho do ativo circulante, nananana, que eu já falei. E o passivo, ó, como que você deixa ele bem complexo, tá? Isso, claro, todos esses itens apontados aqui, eles depois têm que ser valorados monetariamente, tá? Eu não vou ter aqui um exemplo mas acho que eu já mostrei em aulas em aulas anteriores, né? Que todos esses itens aqui você vai colocando valores. Isso aqui vira um gráfico, né? Vira uma arte gigantesca, tá? E se você não tiver conhecimento de como lidar com esse balanço patrimonial aqui, você não consegue fazer a leitura se a empresa está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, por isso que você precisa, de fato, conhecer essas ideias de finanças, né, de balanço patrimonial e de contabilidade. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula eu vou resolver aquele exercício que eu deixei para vocês, tá? Por hoje ficamos por aqui, tá? Até a próxima aí.